ao tempo. Eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live, edição de número 228. E aqui sempre recebendo pessoas das mais diversas áreas, né? Muita gente da cultura, da música. E hoje teremos uma convidada muito legal, muito especial, a Ana Pimenta. Boa noite, tudo bem? Querida Ana, da Rádio Nacional, beleza? Grande Carla Milagre, de Divinópolis, Minas Gerais, há quanto tempo não nos vimos? Seja bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos, todo mundo. Então, dentro de alguns instantes, vamos ter aqui a cantora Assu, que vai falar do seu trabalho. Ela que é cantora, compositora, instrumentista, acabou de chegar, poeta, e eu vou adicioná-la aqui à conversa. Convite enviado. Assu chegou, boa Salve, noite, tudo salve, bem? Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só acertar aqui minha Tá tela, que meio quando divide dá complicado. uma reconfigurada. Você está me vendo e me ouvindo bem? Tô te ouvindo tranquilo também. Também estou te vendo e te ouvindo bem. Legal. Bom, em primeiro lugar, a Su, muito obrado por estar aqui hoje aí para falar desse seu trabalho, muito bonito, por Eu que sinal, né? agradeço o Eu seu já, convite. eu já tive prazer imenso tê-la aqui. Eu já tive a oportunidade de ver você ao vivo, né? Conheço o seu trabalho também das plataformas, né? Massa. O seu EP que você vai falar daqui a pouco pra gente, né? Então, assim, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui hoje para falar da sua música, da sua Que arte. massa, né? Eu que agradeço. Super importante esses espaços, né? Então, a gente sempre fica feliz com o convite. Legal. Deixa eu te perguntar, você nasceu onde? Eu nasci em Goianésia, no interior do Goiás. Ah, então você é de Eu sou do Goiás. Legal, Goiás. Mas eu vim legal. A pra gente vai. Brasília muito nova. Então, sou cria do DF, né? Uhum. Mas você também está na região do Tô, Cerrado, tô né? super ali, Goiás, Minas. Minha avó era de Minas. Tem uns tios que são de Minas Uhum. também. Então, tô por aí, mas eu sou do Goiás, né? Legal, Nasci lá. bacana, bacana. Eu queria te perguntar, assim, inicialmente, né? Desde quando você começou a se interessar por música, né? Quando que você começou a se envolver? Vem de quando essa sua relação com a música? Bom, meu pai é do sertanejo, ele é cantor, né? Eu não tive tanto contato, assim, de criação com ele, mas ele toca violão, né? Então ele tinha uma dupla sertaneja. Uhum. E aí a galera de Goianésia, na verdade, geral, assim, conhece meu pai, porque cantou, tocou muito, né? Nos barzinhos. Então eu acho que esse primeiro contato com a música, assim, do sangue mesmo, dele e da minha mãe também sempre foi muito ligada à música, então eu acho que veio deles, né? Dessa coisa. Minha avó, que eu sou cria de vó, então eu cresci mesmo com minha avó e meu avô. Uhum. E os meus tios, no geral, né? Então, acho Uhum. que esse primeiro contato mesmo veio de berço, assim. De escutar muito Uhum. sertanejo, viu? Eu escutei muito sertanejo nessa vida. Uhum. Eu Legal. E adoro. seu pai, como ele chama? Pedro Brás. Pedro Braz, legal. Ele é cantor e tocava violão. Era, né, antigamente. Hoje em dia ele não atua mais como músico, mas antigamente ele era. Uhum. Legal, bacana. E aí você, enfim, desde cedo ouvindo música, né, tendo essa raiz aí familiar. E quando que você resolveu, enfim, que você queria ser artista? E como é que foi? Você estudou música? Você fez aula de canto, de violão? Como é que foi seu aprendizado? Enfim, como é que quando que você resolveu que você queria Entrei, ser né? artista? Que massa. Essa é uma pergunta interessante porque eu sou do teatro, né? Meu primeiro contato Uhum. artístico, eu toco violão desde os 10 anos. Eu tenho 30. Com 10 anos mesmo eu ganhei um instrumento e, né, ins- intuitivamente eu fui estudando, assim. Eu não tive muita aula, né, de teórica do violão, do instrumento. Mas sempre tirei minha música ali. E aí eu fiz mesmo faculdade de teatro, né? Fiz artes cênicas na UNB. E meu primeiro contato, assim, em querer gravar um trabalho foi através de colegas dali, da cena do teatro, que também se envolviam com música. Então, eu comecei a frequentar mais shows, comecei a frequentar shows da galera da cena independente, sabe? Do DF Uhum. mesmo. E eu tocava violão, sempre compus também, desde muito nova. Eu escrevo muito, gosto muito de escrever. E aí isso foi se abrindo, assim. Aí eu conheci
através de um amigo da faculdade. Eu gravei primeiro com ele, João Pedreira, e aí a gente lançou esse trabalho junto, né? Meu primeiro EP, Mãe de Mim. Mas foi através do teatro que eu consegui, sei lá, me ver na música, sabe? Uhum. E você chegou a atuar em peças? Sim, fiz bastante coisa, tenho um portfólio grande aí. Mas aí eu fui para Ah, a área legal. da sonoplastia no final do curso, sabe? Já fui entrando mais na sonoplastia, gostando mais de fazer essas criações, tanto ao vivo, na peça ao vivo, quanto trabalhar mesmo em projetos, sabe? Criando trilha sonora, enfim. Ainda trabalho com isso. Gosto muito. Uhum. E você atuou em peças aqui em Brasília? Sim, já fiz, eu fiz, diplomei lá, né? Então, assim, já fiz bastante coisa. Tanto como atriz também e nessa área da sonoplastia, né? Bons Uhum. tempos. Que legal. Você ainda mexe com teatro? Gosto demais, mexo. Assim, atualmente eu tô querendo até mais voltar mais, assim. Mas trabalhei muito com trilha para teatro, eu gosto muito. Ah, é? Quanto- que trilha você já fez assim? Você lembra de algumas aí que você podia falar pra gente? Ah, eu fiz. Teve uma do Nelson Rodrigues, uma peça do Nelson Rodrigues, eu nem vou lembrar assim, que a gente. Trilha sonora ao vivo para teatro é maravilhoso, né? Mas, ó, Uhum. tive na primeiro experimento do grupo Pentes, da Jacob e da Tuane, que é um grupo incrível daqui do DF. E elas me abriram esse lugar, eu tocava guitarra na peça, assim, fazia uma trilha sonora bem. E Uhum. Pentes rodou o Brasil, assim, eu acho que as meninas rodaram bastante, foi bem legal. E você chegou a gravar essas trilhas? Gravou, Não, né? teve algumas, tem algumas trilhas assim que eu faço em projetos, né? Que eu faço fechado, por exemplo, trilha sonora para a galera de dança, do teatro dança. A mexer com a arte, assim, no geral, da área da música, né? Eu topo. Uhum. E você já fez para outra, por exemplo, pra audiovisual, cinema, vídeo também, trilha sonora? Fiz um para um vídeo dança, também já fiz um vídeo dança, que até saiu no Cine Brasília, acho que é Abraço, se não me engano o Uhum. nome. Uhum. Foi uma experiência Legal. E muito como é que é massa. essas... E normalmente essas trilhas são o quê? São instrumentais ou também tem Ah, eu canções? gravo, vou gravando de casa, né? Tipo, tinha antigamente mais os equipamentos, a placa de áudio, gravava em casa, tocava um instrumento mesmo orgânico e depois pegava algum efeito mesmo do programa, enfim. Interessante. Você usava qual programa você lembra? Ah, mas Pro o Tools? GarageBand do Mac, né? Eu usei bastante esse GarageBand. Tanto no Aham, celular também, usei ele no celular, depois que eu comprei um MacBook, eu comecei a usar nele. Até hoje eu uso se eu precisar. aham. Que bacana, que legal. E aí você, enfim, como é que foi essa passagem do teatro para a música? Quer dizer, música está com você há muitos anos, né? Mas em que momento que você falou, não, eu quero me dedicar mais à música mesmo, enfim, a cantar, compor, tocar e... 2017 ali eu já tinha tomado essa iniciativa de querer gravar as minhas músicas. Não, 2018. 2019 mesmo eu concretizei esse trabalho, assim. Eu juntei uns amigos, ex-produtores junto, a galera que gravou Mãe de Mim, que é o primeiro EP junto. E aí, desde então, desde antes do lançamento, na verdade, eu tenho trabalhado, assim, né, especificamente mais, tenho dedicado mais à música, tocado mais, né? Me dedicado, inclusive, ao trabalho de tocar em barzinho, restaurante, representar a música popular brasileira mesmo, sabe? Não só o meu trabalho. E Uhum, aí, desde 2019, que eu tô ativamente na música. uhum. Ou seja, são 4 anos, É, né? isso aí também. Legal. Uhum. E quais que são suas influências? Eu vi você falou agora da música brasileira, né, de representar a música brasileira, vendo o seu show, né, e também ouvindo o seu trabalho gravado, a gente percebe que você tem várias, assim, impressões assim iniciais, várias referências, enfim, em Sim. termos de música. Quais são as suas influências artísticas e Bom, não musicais? posso negar o sertanejo raiz, né? Aquele sertanejo Uhum, cerrado, assim, o sertão cerrado do sertanejo. Mas, cara, eu gosto. Cresci, assim, primeiro contato de gosto mesmo,
apreciar a música mesmo, eu tive muito com rock, né? Foi inclusive o rock que me incentivou a querer tocar violão, a querer tocar guitarra. Então, quando eu tava ali, sei lá, tinha uns 9, 10 anos mesmo, 10, quando eu realmente comecei a entender melhor, caraca, gostar de tocar, de fazer música. Então, eu acho que o rock tá muito impresso. Mas aí você abre, né? Eu sou muito do popular também. Gosto muito de, por exemplo, Selmar, que é uma cantora mineira. Tenho bastante apreço pela musicalidade dela. Atualmente, assim, Lineker, né? Não tem como. Pô, o som dela é muito inspirador. Mas basicamente o blues também gosto muito, já me atravessou bastante. E as músicas, as brasilidades no geral, música de terreiro, música popular, todas as influências assim me atravessam, sabe? Uhum. Legal, de rock, você falou de bandas, quais eram os artistas e bandas que você Gostava gostava? muito de Guns, Led Ah, Zeppelin, AC/DC, aham. Pink Floyd, Muito rock pesado. a galera pesada aí, né? Essa galera pesadona. Aham. E legal, e blues, assim, tem algum. Ah, B.B. King, eu gostava muito dos solos dele, assim. Eu ouvi bastante, minha mãe gostava dele também, então escutei Uhum. bastante B.B. King ali. Ele, inclusive, chegou a tocar 2 vezes em Brasília, mas provavelmente você era criança Não nessa fui época. aí, ó. Aham. Foi ali em meados dos anos 2000, mais ou menos, 2000 e pouco. Aham. Legal. E de música popular, você citou música de Bom, terreiro, né? Enfim, eu gosto de Clara fiz- Nunes, gosto muito de samba também, Dona Ivone Lara, bebo bastante dessas fontes populares. Eu escuto de tudo, assim, né? A minha fonte é mais as brasilidades mesmo, assim, a música Uhum, popular. Gil, Caetano, Gal, Bethânia. Essas estão nas minhas playlists, assim, mais cotidianas, uhum, vamos dizer assim. uhum. É porque eu Né? escrevo, né? Mas, assim, eu não posso deixar de falar também da Letícia Fialho, que é uma cantora daqui do DF, que, putz, eu acho que, pra mim, assim, enquanto letrista, ela é uma das minhas maiores inspirações, mesmo, assim. Então, eu sou uma grande fã do trabalho dela, do início ao fim. Até porque quando eu conheci ela, eu tinha 16 anos. Então, tem muito tempo que eu escuto e vejo Letícia, sabe? Na cena da cidade. Então, Uhum. ela é minha referência master, assim. Ah, que bacana, que bacana. Legal. E você falando que você se apresenta muito pelos bares e tal, restaurantes, aí você falou que também toca repertório, além da sua, você toca, como é que você faz o show nesses ambientes, né? É mais músicas de outras pessoas ou você também coloca suas? Como é que funciona? Ah, sim. Eu sempre coloco meu trabalho no meio. Sempre peço Uhum, licença ali no microfone. Galera, agora eu vou tocar um som autoral. Quando eu já sou da casa, a galera já costuma conhecer, né? Já costuma curtir. Então, ter esse espaço, esse carinho, né? Dos lugares não só dos contratantes, mas dos espaços, assim, é muito massa. Eu misturo. Mas aí, dependendo do lugar, eu coloco uma ou duas músicas minhas, assim, às vezes. Tem lugar que é o batidão mesmo, eu faço mais cover, sabe? Mas, uhum. no E aí geral, mais, eu ponho as minhas músicas pra jogo sempre. e, e aí mais músicas brasileiras que Só você toca nessas música brasileira, apresentações. meu parceiro. Legal, legal. Na verdade, eu tô querendo arriscar umas músicas em espanhol, porque eu adoro também. Música latina, americana, na verdade. A gente tem um- uma poesia, assim, que é única, então eu adoro. Dessa seara, quem que você curte? Mercedes Sosa, gosto muito do Dudu, Perotatingó, tem bastante também. Gosto muito dessa pegada ancestral que elas trazem. Jorge Drexler, cara, eu adoro ele, sim. Gosto muito do que ele fala, da poesia, sabe? Sem contar também a própria língua, né? Espanhol, eu acho muito bonito também. Aham, Complementa nosso que bacana. brasileiro. E é interessante isso você falar, né? Que é uma oportunidade também, né? Tipo, de se apresentar nesses locais, tocando música de outros artistas, mas como você falou, acaba que ajuda também a divulgar um pouco o seu Com trabalho certeza, autoral, né? com certeza. Eu sempre peço licença e venho chegando com o meu trabalho. Aí eu falo, ó, tô disponível nas plataformas digitais.
tô para lançar um segundo trabalho, então sempre tô comunicando, né? Uhum. Você falou da Mercedes Sosa, você viu o show da Indiana Noma, que ela canta só Mercedes Sosa? Não vi, não vi. Aham. Ela tem apresentado em vários lugares, ela mostrou recentemente no Clube do Choro. Eu lembrei agora que Que você falou linda! da. Nossa, não, se eu tivesse me ligado, eu teria ido com certeza. Que massa. Aham. Bacana. Ainda falando um pouco sobre essa questão autoral, né? Porque uma época havia muito o autoral, né? Pelo menos assim, a gente vê em termos de noite, né? De lugares, espaços, né? Tinha perdido um pouco o terreno, né? Então, muitos bandas covers, né? Então, tanto que tinha uma época que você saía, claro que ainda existem as bandas covers, até é importante que existam, né? O mercado, Sim, enfim, muita gente gosta, mas uma época era só aqueles, a gente só via, enfim, teve uma febre nos anos 90, né? Depois, mais recentemente de novo, né? E você via lá aquelas filipetas. Queen cover, Iron Maiden cover, Guns N' Roses cover, Pink Floyd cover, isso aqui. E agora parece que de uns tempos para cá, pelo menos eu vejo Brasília, né, que é a cidade onde eu moro, e vou mais a shows e tal, mas eu acredito que talvez aconteça em outros lugares também, que certamente acontece, de ter mais festivais autorais. Inclusive, quando eu vi o seu show, foi lá na Infino, num festival só de mulheres, foi né? massa. Mas festival independente, né? Que tinha binários, Sim. tinha artistas, inclusive de fora de Brasília, de outros estados, e era todo mundo autoral. Você acha que. O que você acha? Por que você acha que a coisa voltou a se fortalecer essa cena autoral de pessoas quererem conhecer novos artistas, ouvir novas músicas, né? Ou pelo menos novas interpretações, né? Eu acho que essa discussão que a gente às vezes tem entre nós artistas, assim, da cena da música, que é Brasília precisa se lançar, né? A gente precisa mostrar para os outros estados, para esse eixo Rio, São Paulo, pelo menos, né? Salvador, enfim, que a gente tem, que a gente tem nossa pegada, que a gente tem nossos originais, sabe? O som original da cidade, que a gente tem esse lugar. Às vezes quem vem de fora, e quando a gente sai também, leva o nosso trabalho, quando a gente fala, a gente é do DF, as pessoas ficam tipo, eita, poxa, a cultura do DF, tem, né? Eu já ouvi isso. Então, assim, eu acho que acaba que se junta nessas panelinhas e fazem esses movimentos mais autorais mesmo. Tipo, não, você vem, você traz seu trabalho autoral porque é isso que interessa agora. A gente quer mostrar o seu trabalho para que ele saia daqui, deslanche, né? Então, eu acho extremamente importante que esses lugares, inclusive, se expandam mais, né? Porque assim as pessoas acabam conhecendo a própria o sumo, né? O suco da cidade, da cena. Tem muita gente incrível. Então, assim, toda vez que você vai em algum lugar, aqui no centro, né, no entorno, é rico. Então, assim, a capital ela tem essa miscigenação, né? Todo o Brasil atravessa, gente que vem de outro lugar e complementa a musicalidade, a, 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 a cultura da cidade mesmo, né? Então eu sinto que esses lugares, esses espaços, eles estão sendo fortalecidos porque a gente precisa mostrar para o Brasil que a gente está aí, né? Desse Uhum. tamanhozinho no mapa, mas gigante em musicalidade, assim. Tu vê o próprio Fialho mesmo, que, né, para mim é a maior referência daqui. A Ellen Oléria, que saiu daqui também. Então acho que é isso. Muita Viajei, gente, né? mas Você já saiu de Brasília. Hamilton de Holanda, não, né? só nome, né? A gente sabe. E é legal porque é uma cena diversificada, né? Porque, por exemplo, nesse festival mesmo que eu te vi tocando, tinha você lá com seu som, né? Sim, Bem, como você fala, com muita brasilidade, né? Mas tinha também rock pesado, tinha música sim, eletrônica. é uma E a mistura. gente vem. E Brasília tem muito isso também, essa diversidade, né? Tem música eletrônica, tem baião, tem jazz, tem samba, blues, metal, punk, tudo, né? Só escolher Hip o que hop. você quer. Original, o que você quer ouvir da cena original? É só você escolher. E você vai. Uhum. Que bacana essa diversidade, né? E falando um pouco assim sobre você, né, o seu processo de composição, né? Como é que funciona? Como é que você cria as suas músicas? E queria que você falasse depois um pouco também a respeito das letras, né? No seu EP, inclusive, lá a gente nota muito assim uma espécie de uma reverência, né? Um amor mesmo à natureza,
não só ao Cerrado, mas muito ao Cerrado, né, que Sim. é a sua terra de origem, tá, onde você vive, mas também a natureza de uma forma geral, né? Queria que você falasse um pouco das suas inspirações para as letras, né? O que que te motiva, como é que é o processo de composição, de criação dos arranjos. Nossa. Vou começar então do EP, desse primeiro aí, que a gente Uhum. escuta, né? Que a gente tem Mãe de acesso. mim. É. Ele tem muito mesmo esse lugar da natureza, porque ele foi um EP de abrição, vamos dizer assim. Eu tava nesse lugar deslumbrada com o fato de eu ter me descoberto enquanto uma artista da música. Então foi uma época que eu viajei, fui visitar meu pai, então foi quando eu fiz Fazenda, que é uma música super sertaneja, né? Tem aquela, enfim, eu acho ela super sertaneja nesse lugar do sertão cerrado, né, que a gente vê aqui em Brasília. Então, esse primeiro momento, assim, essa primeira escolha das músicas do Mãe de Mim, ela veio mesmo através dessa conexão mais, tipo, cara, vou mostrar aqui minha essência e dizer que da onde eu vim primeiro, né? Tanto que é Mãe de Mim, tipo, cara, eu tô me descobrindo aqui. O nome do EP já veio antes de tudo, assim. E meu processo de composição, ele vem muito com violão, né? E com as palavras também, porque eu gosto muito de escrever, não só música, né, musicalmente, mas eu gosto de dobrar uns poemas, assim, eu gosto bastante. Então, mas eu sou muito apegada a compor com violão. Então, a meu processo criativo, ele vem junto com o violão mesmo, sabe? Tem uma ou duas músicas, assim, que às vezes eu faço a letra primeiro e encaixo uma melodia, dá certo. Mas basicamente eu tô com o instrumento ali. Mas não Uhum. que, né, isso varia muito também. Tem momentos e momentos. Normalmente você faz primeiro a música, vem a melodia, a letra, como é que ou varia? Como é que é? Varia. Tipo, às vezes eu tenho uma melodia no violão e uma ideia de letra já na minha cabeça e eu já cantarolo. Dali eu já puxo o gancho. Aí às vezes vai muito fácil, vai. E outras vezes, sabe, trava bastante, assim. Você fica presa, às vezes, às vezes eu fico ou presa na melodia ou presa na letra, empaca alguma coisa. Então, por isso que varia muito do estado, assim, de espírito da pessoa. Uhum. Cada hora pode vir, primeiro pode vir uma letra, Eu depois pode vir uma tô aberta, eu melodia, sou né? quase um canal, assim, da música. Ela vem do jeito que vier, eu tiver com só com caneta, eu tenho que dar um jeito de arrumar um papel. Se eu tiver só com papel, eu tenho que dar um jeito de arrumar uma caneta. Uhum. Legal. E como é que foi a gravação? Justamente um pouco falar isso, a questão de pensar os arranjos, né? Como é que foram as gravações? Quem que participou desse disco com você? Como é que foi? Foi Foi, 2019, né? Ou seja, já tem 4 anos, né? 2019. Então, ele teve produção do Pedro Albuquerque também, que era um produtor daqui da cidade. Ele já está em Sampa. Do João Pedreira também, que é um compositor, ator, é o cantautor daqui da cena. E do Gatinha, Gata Marques, que o Gata foi arranjista e até hoje nós é amigo, assim. Ele foi uma pessoa muito especial nesse processo. E aí eu tive esse momento com esses companheiros, né, de criação, assim. Então, esse primeiro EP a gente fez junto, assim. Eu trouxe as letras, as músicas, e eles me ajudaram a arranjar, assim. Fomos criando junto. A gente fez mais ou menos em 8 meses todo o processo, sabe? Até dia 4 de abril pro lançamento na Cervejaria Criolina. E os meninos estavam comigo, assim. A gente tinha essa banda, né? Aí o Dinho Lacerda também tocou bateria comigo, gravou, co-produziu, tá até hoje comigo também na estrada aí. Então, Uhum. tive essa Le- parceria, né? Desses Uhum. arranjadores aí. Hoje você tem uma banda, é um trio, não é isso? Eu tenho esse formato aí, trabalho mais com trio, que é o Léo Você também Senna, toca com Ana trio, Gabi. que é um baterista e uma É, baixista, né? Ana Gabi. Quem? Braba. Eu vi, muito, muito boa, por sinal. E o batera também. Não, Léo Quem é? Como é o é nome dele? fora de série essa galera. Léo Senna. Léo Senna. Ah, muito bom. Você até falou no dia. Eu lembro até que nesse dia acabou o show, ele ia tocar num samba logo Sim, não. depois, né? Guigueiros. Guigueiros. Legal.
Então foi gravado em 2019, né? Já tem 4 anos, né? Você tem, Sim. enfim, tem gravado? Tô Quais em são os planos assim? processo agora de lançamento do primeiro clipe e desse segundo EP, né? Que a gente quer lançar agora nesse segundo semestre, aí, nessa virada. Então já tô em estúdio, já tenho finalizado a maioria das músicas. Aí eu tô produzindo com Pedro Batic, que é um guitarrista e produtor daqui da cidade, que toca com o Kirá. E tô com o Dinho Lacerda também, né? Do Sapucaia Lab, que é aqui na Norte, na Asa Norte. Então, a gente tá junto aí, mais uma galera, né? Gabi gravou baixo pra gente. E aí a gente tá para lançar esse trabalho novo aí, traz uma outra maturidade do meu trabalho, sabe, Marcelo? Assim, eu tô bastante até ansiosa, assim, contente com esse resultado que tem vindo, assim, pra gente, né? Porque é um processo. Até chegar no final, muita coisa muda, né, na música. Até você realmente levar ela pro forno final, assim, muita coisa muda. Mas a gente tá bem, bem feliz e ansioso com esse trabalho. Vai vir com tudo. Deve ser lançado então no segundo semestre que você É, falou. não temos ainda nem. Não vou nem jogar um mês, porque vai que muda, né? Mas segundo Aham, não. semestre, dou E, notícia de novo. e aí você vai gravar o primeiro clipe que você está Isso, falando. primeiro que já tá gravado, a gente já tá Já para tá, qual é lançar a essa música. música? É, a gente tá finalizando todo esse processo, porque essa música vai ser nosso single, né? Uhum. Como é que chama a música? Reluz, chama Reluz. Reluz. Ah, que legal. E aí vai. Bom, então também tem uma previsão do Ah, clipe quando que o sai? clipe Segundo semestre também. deve sair antes, assim, até a gente tá em junho, né? Final de julho, assim, eu já quero lançar essa música e o clipe, que é um pré-convite a gente curtir o show do lançamento, né? Do EP, segundo EP. E já tá pronto o que você falou? Já tá nos processos finais já. Uhum. Bacana. E como é que foi a experiência de gravar esse vídeo? Ah, o clipe Gravar o foi clipe. muito, foi muito incrível, porque eu tive uma equipe muito afetiva, que foi o Pedro Saliba, a Alice Pilar, o Pedroga também, que foram os meninos do cinema. E o Pedro Saliba já era meu amigo, a gente já tinha trabalhado em outros momentos. Aí ele falou, amigo, vamos fazer um clipe. E eu topei na mesma hora, a gente fez uma vaquinha online que ajudou bastante a custear essa produção, né? Então a gente, Uhum. através dessa vaquinha, conseguiu gravar o clipe em um fim de semana, 2 dias. A gente alugou uma chácara em Planaltina ali. E foi incrível, porque eu tenho esse amor pelo cinema, pelo teatro já, né? Então, eu mesma atuei no meu clipe. Vai ver em breve, vai ver. A Ficou lindo, vai. direção Do é. Pedro Saliba. Ah, legal. Não quero estragar a surpresa não, mas dá assim só para falar mais ou menos qual que é um pouco a ideia. Você Claro, falou que é gravado numa não, é fazenda. uma música Assim, sem dar, não sem precisa dar dar muito tantos detalhes, spoiler, assim, né? para não tirar surpresa, né? Para não dar spoiler. Mas qual Mas a ideia, se o conceito dá para falar alguma coisa a Reluz, respeito? Reluz é uma música que fala de afeto, né? Que fala de, de uma saudade que vai ser recompensada, né? Eu sou filha de vó, né? Eu citei para você no início. Uhum, Então, uhum, ela esteve muito presente na minha criação com as palavras, sempre me incentivou através das palavras. Então, tem bastante uhum, essa presença dela, sabe? E a música trata desse afeto, assim. É uma música afetiva. Se eu falar uhum. mais, eu vou dar spoiler. Não, claro, claro, não. Só para entender um pouco, legal, bacana. E foi gravado agora esse vídeo. Tá sendo Foi. gravado ainda, né? Tá. Não, já foi gravado. A Aham. gente já tá com o Já clipe foi aí. gravado. Só Aham. esperando cumprir algumas demandas e aí em breve a gente lança. Uhum. Você até falou dessa questão, né, de que você, o vídeo, né, o clipe seria meio que um aquecimento, né, para o show, né, que você vai mostrar. Sim, Como é que você vê a importância de se fazer o clipe já é uma coisa assim antiga, né, que começou assim, digamos lá, década de 60, né, ou seja, o videoclipe já está indo aí para os seus 60 anos nessa linguagem. Foi muito popular na década de 80, né, 90, dos tempos da MTV, né, que hoje nem, enfim, praticamente não existe mais, enfim.
Como é que você vê a importância do clipe, dessa linguagem musical, que até hoje, 60 anos depois, os artistas continuam fazendo videoclipes e tal, para contar, digamos, uma história, um conceito, como você disse, falar de algum tema. Como é que você vê a importância do vídeo, né? Ele ajuda também o disco, a música, porque Nossa, tem gente também, tem artistas que não gostam de gravar clipe é também, né? porque Existe isso também. hoje em No seu dia, caso, hoje em dia uhum, pra gente é isso aqui, ó. Hoje em dia a internet tomou conta o audiovisual tomou conta da música também. Então o artista precisa quase uma precisão assim, eu diria, de mostrar o seu conceito, né? Tem que ter o visual do artista, ele tem que vir junto com a música. Então é primordial hoje se você quer alcançar mais público, se você quer vender o seu trabalho, se você tem essa ambição assim na música, você, você precisa do videoclipe, do audiovisual ali, para deixar conciso quase o seu trabalho. E a gente acaba que, querendo ou não, né, com eu acho que mais pelo Instagram, assim, você fica meio refém um pouco, né, do audiovisual preso ali, né? Mas a música, ela já traz a imaginação, né? Ela já trabalha uhum, com cinematográfico, eu diria. A música, ela já mexe, já tem esse poder cinematográfico. Então, acaba que as artes se unindo só fortalece mais, né, uma a outra, assim. Eu acho que a intenção do videoclipe, ela é para além da estética, né, que eu falei aqui, para além de mostrar a estética do artista, da artista, de deixar seu jeito de ver o mundo, às vezes de cabeça para baixo, às vezes, né, coerente, enfim. Você brinca ali com a textura da vida, né? Então eu acho que a música e mais o audiovisual traz esse poder fulminante, assim, de atacar criativamente seu cérebro e ficar, putz, te deixar meio muito excitado, muito eufórico, né? Muito sair da sua zona. Então eu acho extremamente poderoso, assim. E vai ser meu primeiro clipe, né? Videoclipe. uhum. E por ter sido feito de uma forma tão afetiva, eu tenho bastante carinho, assim, por ele, Uhum. assim. Uhum. Interessante, você tocou também nessa questão visual, né? Enfim, que você falou que você acha importante, né? Isso, você se refere ao videoclipe ou também, por exemplo, no palco, no seu show, tem também uma questão cênica, já que você vem das artes cênicas, né? A gente está falando também, tem muitos artistas do passado, né, que pensavam muito nessa questão visual, né? Por exemplo, David Bowie, Nem né? O Mato saudoso David Grosso, Bowie, né? Rita nem Mato Lee, Grosso no Brasil com os Secos e Molhados e depois solo, né? E sim. você vindo das artes cênicas, essa bagagem, né, das artes cênicas, da atriz, quando você vai para o palco, você traz essa bagagem também, isso se incorpora, de que forma o cênico interage ali com o sonoro? Oh, com Assim, até na certeza. movimentação do palco, de Eu acho que tudo, enfim. eu acho que tem uma diferença, né, no artista quando você escuta e quando você vê ao vivo, né? Eu sou a pessoa da presença, assim. Minha área do teatro era a área do teatro físico, da dança, do movimento, do corpo, corporal. Então, eu acredito que. Você viu o show, né? Que Uhum, fisicamente eu entrego muito essa energia da performance mesmo, né? Eu acho que é mais esse lugar, assim. Eu valorizo muito o palco como um espaço mesmo, tipo de interação, de performance ali. Eu vou trocar com as pessoas que estão ali, vou passar esse recado. Então, eu gosto muito de me apresentar ao vivo. A verdade é essa, assim, eu gosto bastante, porque me solto bastante. Então, uhum, eu fico muito feliz sendo quem eu sou ali nesse momento. E tem bastante do teatro, do que eu aprendi ali, né, dentro dessa cultura, dessa vivência cênica. Então, uhum. eu tento levar sempre para o show. Cinematográfico, né, dessa forma, da performance e também, né, cenário, figurino. Quando rola, rola de tudo. A gente tenta fazer sempre muito bonito, né, para entregar esse trabalho. Uhum. E qual tem sido a reação aí do público aí ao longo desse tempo que você vem se apresentando, esses anos aí? Ah, eu gosto muito que uma professora minha do teatro comentou um vídeo meu, que eu participei do Festival Plural e ela comentou.
nossa, que presença linda, né? E tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, aprendi nas suas aulas, né? Então, eu acredito que ao vivo, assim, a gente tem entregado um trabalho muito conciso, muito verdadeiro, sabe? As pessoas que estão junto, tem um carinho muito grande pelas músicas, a gente trabalha junto, é um projeto já que tem, e já teve e tem muitas pessoas atravessaram esse projeto, participam, né? Criam junto comigo, assim, essas músicas. Então, o retorno que eu tenho recebido, né, desses shows mais autorais, assim, é sempre muito positivo. Sempre de muita continuidade, assim. E eu fico muito feliz, né, com esse retorno. E tem muita integração com a plateia também. Tem, não, eu gosto muito de trocar, assim, com a plateia. Deu para perceber que a plateia é bem entusiasmada, É. né? Quem não gosta, né, de um barulho bom? Uhum. Legal, bacana. Eu queria saber um pouco de você a respeito do seu nome, Assu. Ah, É seu nome mesmo ou é um nome artístico? a sua acabou virando um nome social, artístico, de quem eu sou, de quem eu me tornei. Então, esse nome veio lá atrás, quando Gata Marques, gatinha, que tocou baixo comigo, que eu citei mais no início, a gente estava tentando pensar num nome pro EP. Eu usei muito Tati, né? Que é o meu nome de Uhum. certidão. Tati Assu. Uhum. Usei muito Tati no início. Mas aí eu tava me desidentificando com alguns padrões também e precisei mudar, sabe? Então foi uma escolha até, cara, eu vou mudar isso aqui, minha carreira tá em jogo, vamos ver como é que fica, Uhum. né? E a Su, dentro das pesquisas que a gente fez, na língua tupi, né, dos povos originários, tem o significado de agigantar, de gigante. Então fica, Uhum. faz muito sentido, porque no palco eu escutava, descendo do palco, eu escutava muito essa palavra, Marcelo. Caraca, você é baixinha, mas você é gigante, sacou? Então ficou assim, nossa, foi uma reverência da vida, assim, tipo, eu fui abraçando, sabe, esse contato com a Su, fui deixando tomar de conta, assim. E aí hoje eu carrego com o maior carinho. E devo mudar em breve também, né, na minha certidão, então é a Uhum. Su. É Assu, a grafia é ASU e tem um traço no U, né? É, Uhum. Bacana. E, enfim, quando você começou, você gravou em 2019 seu EP, né? foi. Enfim, logo depois, pouco tempo depois, 2020, veio a pandemia, né? Nossa, nossa. Enfim, oficialmente ainda não acabou, né? Parece que deu uma, Tá. enfim, melhorada, uma diminuída, né? Mas, enfim, mas teve um momento crítico, né? Como é que a pandemia te afetou, né? Porque você tinha acabado de gravar esse EP Tava, e, a como gente você tinha. falou, querendo começar a tocar e tal, Nossa, foi. tocando e de repente veio isolamento e depois todos os cuidados, né? Como é que isso mexeu com você? Como mexeu com a humanidade inteira, né? Não, foi muito intenso, porque foi quando eu conheci os meninos do Kirá, né? Kirá da Ribanceira. E conheci o Pedro Bate, que é meu atual produtor. Então a gente tava fazendo uns shows juntos. E os meninos têm uma pegada bem carimbó, bem brasilidade, assim, é maravilhoso o trabalho deles. E a gente. E aí a pandemia veio. E aí, tipo, caraca, o que que a gente vai fazer, né? E aí as ideias das lives, isso deu uma girada assim no meu portfólio. Querendo ou não, quando deu uma afrouxada na pandemia, no lockdown, né? Quando deu uma afrouxada, os lugares foram abrindo, eu fui entrando na cena, na Uhum, prática da cena, na rua, entende? Então eu fui pegando essa prática. Eu tava morando em Planaltina, eu morei em Planaltina uma época, e lá tinha um bar, um espaço, que tava abrindo, né? Com alguma certa uhum, frequência, assim, voltando aos poucos e tal, com máscara e tudo mais. E eu comecei a tocar lá. E aí, aqui em Brasília, quando os bares foram começando a voltar a abrir, começando a abrir devagarzinho, a galera começou a me chamar. Então, assim, eu, antes da pandemia acabar mesmo, eu já tava dentro já. Sabe? Tipo assim, Mimo Bar, toquei. Na primeira vez que o Mimo Bar abriu de novo, eu tava lá, lotou. Então acaba que foi quase uma guinada até, sabe, Marcelo, assim? Porque do final da pandemia, do finalzinho mesmo da pandemia, assim, eu comecei a tocar. Eu comecei a uhum. entrar nesses lugares que já estavam abrindo esporadicamente. E aí a galera começou a ouvir mais meu nome, entendeu?
começou a me chamar mais pra tocar. Então eu comecei a fazer muito barzinho. Aí agora eu tenho que estar tocando todo fim de semana, assim, sabe? Que eu consigo manter bem. E aí vou me arranjando. Tem muito lugar que eu ainda não toquei. Brasília, querendo ou não, é grande, né? E aí a pandemia E, foi mas, essa pausa não pode falar. necessária, né? Mas foi isso. Mas você diz que o fato de você ter feito, você fez lives, né, Fiz que você falou, bastante né, tocando, live, né? cara. Fiz live pra caramba. Aham. Isso aí, digamos, teria ajudado a divulgar para quando a pandemia Nossa! deu a diminuída você Até voltar? porque tava todo mundo no celular, né? Uhum, Então divulgou muito o meu trabalho, o trabalho de outras artistas também da cidade. Nossa, isso foi muito importante também, né? Esse movimento da música, da cena. Querendo ou não, eu toquei pela primeira vez no Line junto com o Fialho, por exemplo. Entendeu? Foi uhum, online. Para depois vir um line de festival. Aí, sabe? Então, foi realmente uma ressignificação, assim, dos shows, né? Do que a gente faz, meu Deus. Vamos tocar aqui, ó. Tem um fomento aqui que vai dar uma ajuda de custo. Então, teve até alguns lives que foi, né? Que rolou ajuda de custo. uhum. Então, foi importante. Interessante. Uhum. Interessante. Claro que as lives já existiam antes da pandemia, né? Mas Sim, com certeza a pandemia ajudou ajudou. a dar, foi um boom porque com o isolamento e tal, as pessoas se ligavam muito, como você falou, né? A gente viu, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, os grandes nomes da Todo música mundo brasileira e fez até live. mundial fazendo live, né? E continua, né? Isso, né? Até Ainda hoje. continua. Aham. É interessante, né? Apesar de um evento trágico, né? Muito Sim, trágico aí, sim. que, enfim, custou no Brasil 700 mil vidas, né? Mas essa parte tecnológica teve esse desenvolvimento, né? É. Enfim. E assim, uma curiosidade, você chegou a ter Covid Eu peguei Covid bem no início, assim. Foi antes da vacina? bem. Foi, bem antes da vacina, assim. Eu tava morando com dois amigos e aí pegou todo mundo, a gente ficou todo mundo ruim, assim. Você Foi ficou umas 2 semanas ruim? bem difíceis, depois, né, a gente foi melhorando, assim, se cuidando, né? Ah, que bom. Aham. Mas não teve complicações, não. Não, né? Hoje a gente às vezes sente uns resquícios mais respiratórios, assim, né? Imagino que todo mundo que passou assim, mas né? Uhum. Tamo vivo aí, se cuidando, se vacinando. Que bom, né? Isso é importante, é tomar E, vacina e ô, não ser pelo negacionista, né? Como é que amor você de vê essa questão? Deus, vamos Como é cuidar, que né, você vê da essa saúde. questão, né? Você, até como artista, enfim, que tem essa preocupação com a realidade, com o que acontece, de ver em pleno século. Você se surpreendeu com isso? Em pleno século XXI, quando a gente falava em século XXI, você não era nascida, mas 40, 50 anos atrás, a gente pensava assim, grandes inovações tecnológicas, um mundo revolucionário, e realmente muita coisa aconteceu. Mas parece que em alguns aspectos, pelo menos para muita gente, né, parte significativa aí da humanidade, enfim, e da população brasileira, parece que o tempo andou para trás. Então, assim, gente negando vacina, pessoas achando que a Terra é É, plana, negando a ciência, gente contra a cultura, contra a arte, contra a Lei Rouanet, um monte de coisa. Como é que absurda, você né? viu isso aí? Não, Esses absurdos, né? a gente passou, cara, era assim, a gente se Fascismo, reunia, né? nós artistas, né, um grupo grande, assim, porque é isso, a gente tem muito amigo que também é autônomo, é artista, se vira. Então a gente se encontrava para desabafar, tipo, caraca, que situação, que momento, né? Eu morava de aluguel na época também, tive que me mudar isso, né? Foi uma época muito difícil, mas esses lugares negacionistas, né, que as pessoas desabrocharam, assim, de repente, acharam que tudo bem ter esse tipo de atitude, né? Então foi muito difícil mesmo, assim. Eu acredito que, velho, a gente passou aí por uma tempestade dupla, né? Porque foi pandemia e esse desgoverno com tudo que ele trouxe, né? De mais problemas sem solução pra gente. E nós, artistas, a gente deu o nosso jeito. A gente sempre faz as gambiarras necessárias, né?
O problema é que a gente não quer mais viver de gambiarra, a gente quer uma cena mais valorizada, tanto para os micro artistas, tanto para os macro. É o que eu penso, tipo, que tenha mais vantagens também, né? Para os novos artistas terem fomento e possibilidade de chegar em algum momento onde tem que chegar. Tem muita gente de ouro aqui. Mas é isso, né? Agora é trabalhar para ser diferente o caminho agora. É, é interessante você falar isso, porque justamente uma das coisas que foi demonizada nesse período aí que você estava falando, que a gente está conversando aqui, foi justamente o apoio às artes, que é uma coisa fundamental você apoiar as artes, Fundamental. democratizar o acesso às artes. Então, por exemplo, patrocínios para que haja, por exemplo, espetáculos gratuitos, para que pessoas, por exemplo, que não possam pagar assistam, mas é claro, não pode ser uma coisa totalmente gratuita, porque o artista também precisa sobreviver, tem que ser Exatamente. Tem que pago, ter uma muito bem contrapartida. remunerado. Então, assim, foi um período de demonização de leis de incentivo, de apoio à cultura, né? É. De se demonizar, por exemplo, artistas importantes da música brasileira. Como é que você vê isso, né? Enfim, isso é uma estratégia do fascismo mesmo, de atacar a cultura, a ciência, as Quem não artes. gosta de cultura, de ciência, da vida, né? Claramente não vai poupar esforços para minar, né? Esse espaço, né? Só que é isso, a gente é muito para além, né? Dessas cabeças pequenas, dessas pequenas mentes, porque a gente também tem esse reforço a nosso favor. A gente está sempre recriando possibilidades. A arte está sempre fazendo isso, né? Então, eu acho que essa não desistência do artista, ela é natural da gente, nasce mesmo com a gente, assim. Eu acredito que a revolução, ela tem que ser feita nesse lugar mesmo, né? Da gente não desistir. Então, foi um momento caótico mesmo pra gente, assim. E é muito difícil olhar para trás e ver que foi ontem, né? Foi ontem, assim. Caraca, isso foi ontem. Isso aconteceu ontem. A gente tá ainda saindo desse buraco, né, Marcelo? A gente ainda tá ainda vendo a luz ali. A gente ainda tem que mudar muito. Brasília mesmo, a gente tem, né, as leis de incentivo à cultura e tal, mas assim, eu ainda acho que é pouco, desvaloriza ainda alguns lugares, né? Então, a gente ainda tem que pôr a mão aí, cobrar quem a gente elegeu agora, né? Então, a luta só continua, né? Estamos aqui, você está aí ajudando a divulgar meu trabalho, isso já é um movimento de contrapartida, né? Isso a gente já está atravessando esse lugar de fascismo, de escuridão que aconteceu, já está divulgando um trabalho novo. Então, acredito que com mais movimentos assim, a gente tem que chegar lá, cara. A gente tem que chegar lá. O que causa um certo temor é saber que isso ainda não acabou, né? Porque Não, que ainda está muito forte, né? tá, Tanto que se você for ver, quase 60 milhões de pessoas votaram nesse projeto que você falou aí, a gente está falando, né? Impressiona, né? Depois de tanta destruição, né? Tanta tragédia, até de humanitária, né? Enfim, em todos os aspectos. E que essa coisa do fascismo, do preconceito, da ignorância, do negacionismo ainda está muito forte aí fora, né? sim, é verdade. E a gente tá forte também aqui, né? Fora e dentro. A Essa é a gente diferença. conta com os artistas aí para que tem como você, né, levam a arte, né? A arte com certeza é uma ferramenta, um instrumento, uma arma no bom sentido, né? Não uma arma Sim, que mata, mas para levar conhecimento, iluminar nossas vidas e quem sabe até de algumas pessoas que infelizmente têm esses pensamentos mais retrógrados, né? sim. É isso aí. Eu queria falar com você só também a respeito do Cerrado, né? Porque você estava falando do Cerrado e tal, e a gente sabe que nesses cenários todos aí, infelizmente, de destruição do meio ambiente, que a gente também viu que foi é, muito Planejado, né? planejado, né, no lugar de se proteger a natureza, tacou fogo na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, e claro que o Cerrado não ficaria de fora. E eu vejo muito o Cerrado, eu moro em Brasília desde 81, e a gente vê que o Cerrado, em Brasília e no Centro-Oeste, de uma forma geral, corre até o risco de desaparecer, né? Porque por conta enfim, desse agronegócio predatório, né? Pecuária, soja, que vai
desmatando tudo. Aqui em Brasília a gente vê muito no Distrito Federal a ação da especulação imobiliária, então as áreas verdes estão acabando, né, com cada vez mais se constrói, parece que não tem limite, né? Tem uma área verde ali, acabam, destroem ali e põem prédios em cima, em novos bairros, né? Uma ganância. E a gente vê que pelo menos aqui no Distrito Federal parece que o Cerrado está condenado a desaparecer, né? Tirando o Parque Nacional, né? Teve um projeto recentemente que aprovado nesse Congresso aí, sinistro, né? Para reduzir a área do Parque Nacional. Como é que você vê isso aí, essa questão do... Você acha que tem como ainda salvar o Cerrado, né? A gente consegue E, impedir que ele... e tá tudo ligado, né, Marcelo? A arte, o meio ambiente, né? A cultura, tipo, porque educa, né? A música educa, a dança educa, a poesia educa, a música educa. Então, realmente está muito ligado esse lugar do cerrado, da reconstrução, né, desse espaço serratense que a gente tem, do meio ambiente com a arte, né? Com o cinema que a gente faz aqui na cidade. Eu acredito que a musicalidade de quem é daqui traz muito esse lugar não só de vibrar, mas de conscientizar, essa é a palavra, de conscientizar as pessoas que estão ouvindo de, pô, o Cerrado existe. E a Amazônia precisa do Cerrado. Né? O Brasil inteiro, na verdade, precisa do Cerrado. Então, se o Cerrado morrer, cara, a gente precisa realmente reerguer esse lugar. E você falou, né, que teve essa lei, que foi aprovada, que, enfim, a gente continua lutando contra, que essa privatização toda do parque e mais não sei o quê, mais o agronegócio. Então, eu acredito que a arte, ela tem esse vínculo mesmo com essa mudança, assim. É muito massa mesmo você falar disso, porque até me conscientiza mais, sabe? Enquanto artista, porque a gente precisa mesmo educar os nossos, né? Nós mesmos, a reestruturar esse lugar de vida, né? De respiro, porque sem cerrado não tem Amazônia, por exemplo. Então, Uhum. eu acredito que a arte ela é extremamente vinculada a esse propósito. É isso. Legal. E você é poeta, você já lançou algum livro ou tem planos de lançar um livro de poesias Cara, eu ou de tenho. alguma outra Eu tenho. linguagem? Eu tenho, sim. Com certeza eu tenho. Em algum momento isso vai rolar, vai acontecer. Eu tenho esse projeto congelado com uma parceira, que é designer gráfica, que é artista visual. E aí a gente, em algum momento, vai desenrolar, né? A vida vai acontecendo, você Uhum. vai dando prioridades, né, também. Mas a poesia tá junto sempre, assim. Tá sempre na cabeceira, porque, né, eu preciso comer as palavras para elas circularem dentro de mim e a música sair. Acho que é assim que funciona. Você bebe da poesia, da palavra e a sua poesia melhora, né? Uhum. Enfim, sua escrita melhora. Eu gosto muito. Em termos de composição, o que você compõe como poema e o que você compõe como letras, tem as mesmas temáticas, são diferentes? Enfim, a poesia pode ser letra, na sua opinião, a letra pode ser poesia, ou é diferente? Quando você compõe um poema é de um jeito, quando você faz uma letra é de outro, como é para você essa visão? Eu acho que tem essa travessia aí, bem interessante mesmo. Eu acredito que na minha música você consegue entender, identificar a poesia, sabe? Mas nem tudo que eu escrevo de poesia, de crônica, de ideia, de imaginação, de história, eu consigo transformar em música, sabe? Agora tem umas Uhum. poesias, um estilo de poesia que eu gosto mais, que é mais cantada, que é bem cantante, assim, que dá bastante pra você pôr um violão, uma batida e transformar em música, assim. Acho que é isso. Você falou poesia, mas falou crônica. Você também escreve É crônica? porque, né, às vezes é tipo, você escreve uns textos maiores e dá uma viajada, Uhum. atravessa nas crônicas da imaginação. Eu leio muito, eu gosto de ler crônica, eu gosto. Eu gosto de ler histórias, sabe? Uhum. Então, Quem são seus escritores favoritos, assim, que você gosta de ler? Poetas, cronistas, contistas, enfim, Matilde romancistas? Campilho, que atualmente eu gosto muito dela, ela é uma poeta portuguesa. Gosto muito do Mia Couto. Cara,
Nossa, é um deleite, assim, para os olhos, né? Ler a escrita dele, assim. Gosto muito também dos antigos, assim, eu li bastante, antigamente eu lia bastante. Teatro eu li muito, né? Então eu li Nelson Rodrigues, pra caramba, que no teatro a gente lia. Então eu gosto de histórias contadas, assim. Uhum. Fernando Legal, Pessoa, bacana. Hilda Uhum. Hilst, gosto também das poesias subversivas dela. Bacana. Até aproveitando aí que você está falando, eu vim pedir umas dicas. Por exemplo, filmes, cinema, séries. Tem alguma coisa que você viu recentemente que você indica, que você gosta, ou até algum filme que você gosta muito, assim. Cara, sabe o que eu assisti esses dias? Ontem? A Máscara de Zorro. A Máscara de Zorro. Você já viu A Máscara de Zorro? Eu já vi vários filmes do Zorro, mas esse é de qual Eu época? acho que é aquele com Antônio Bandeiras. Ah, com Antônio Bandeira, assim, dos anos Eu gosto 90, muito, né? é porque eu gosto muito dos Catherine filmes. Zeta-Jones, né? Exatamente. Então, Anthony Hopkins esse, trabalha também nesse filme? eu Eu não acho que lembro é. mais. Esse filme aí eu já deixo a dica aí pra galera, bora assistir. Porque tá fresco na minha memória, né? Foi o mais fácil que eu pensei. Aham, Antônio Bandeiras, grande ator, né? Eu gosto. Espanhol. Que legal. Bacana. Então a gente pode esperar que dentro de, sei lá, o seu show você já tem, não tem data, tem data marcada já? De lançamento? É. Não. Quando tiver, eu vou avisar você. Você avisa a galera, você cola lá. Aham. Bacana. Então você está ainda, em termos de banda, Produção. são as mesmas pessoas que vão tocar que tocam com você. Isso. Ana Gabi vai Gabi, não é estar, Léo vai isso? estar. Talvez a gente esteja com a banda maior, né? Então, no lançamento tudo pode. Olha só que bacana. Então, em breve podemos esperar aí o novo show da Com Su. Muito legal mesmo. certeza. Parabéns aí. Obrigada, Que Marcelo. bacana, Su. Bom, eu queria então te agradecer imensamente aí por você ter participado dessa live hoje aí, que foi fantástica aí, né? Que você Obrigada falou, eu. As perguntas foram iradas. Obrigada eu. Foi massa. falou do seu trabalho, né? Mas não, enfim, da sua arte, né? Da sua composição, das suas letras, das suas inspirações, né? De gravações, shows, tudo. Tamo aí. Mas também você falou de vários assuntos muito interessantes aí que chamam a nossa atenção nessa questão do artista, né? Enfim, essa coisa que você falou da gambiarra do artista se reinventar, isso é muito interessante, né? O É. artista está sempre se reinventando, mas é claro que o artista não pode ficar Sim, eternamente a numa mercê gambiarra. É disso, preciso. né? É. Mas foi muito bom. Na pandemia, né, a gente viu como a arte é importante, como o trabalho de pessoas como você são importantes, né? Porque era um momento de isolamento, as pessoas estavam fechadas e tal. Então, ter um livro, ter um filme, uma série, como você falou, as lives de artistas como você. Quantas lives você fez mais ou menos, você lembra? Ixi, cara, fiz muita live, velho. Fiz muita live, acredite, fiz muita live. E Eu não tenho nem elas estão noção, de salvas, verdade. Tipo assim, não sei nem te falar. estão salvas no seu perfil? Não, acho que não mais. Deve ter, eu acho que deve ter, mas eu acho que não mais. Aham. Mas depois, se Bacana. tiver algum, eu te mando também no direct. Pra você ver, assim. Não, Às vezes é beleza. massa, E né? quem quiser entrar em contato com você, chamar para show, como é que faz? Qual que é o contato, qual que é o canal, quiser contratar o seu show, enfim. Ou, enfim. Bom, você pode entrar em contato, né? Pelo Instagram. Através do Instagram, tipo, tem o meu e-mail lá também. Então, acho que já direciona, se preferir e-mail, né? Uhum. E aí, ali, passar o número do WhatsApp também rapidinho, diretamente comigo. E é isso, estamos aí, disponível. Bacana. Então, Su, mais uma vez eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter estado aqui hoje, falando do seu trabalho, da sua carreira. Te desejo sucesso aí pro seu show, que em breve a gente vai poder assistir, poder também ver o videoclipe, ver o Isso. disco. Vai ter disco físico ou é só nas Não, acho que plataformas? só Só essa última esse dúvida. EP só nas plataformas. Uhum. Por enquanto, bom, já É, a galera também hoje é mais digital, né? Você é, compra, só uma última curiosidade, você eu compra disco? Você tem compro, disco, eu CD? gosto. Eu sou uma colecionadora, assim, iniciante, mas eu não tem nada que compare, né, ao som do vinil. CD ou vinil mais? Eu tenho alguns vinis, né? Alguns. Legal. E CD você tem CD também?
tenho pra caramba, cara. CD eu colecionava, assim. Sempre fui de CD. Minha geração, né? Sou de 92. Eu gostava de Uhum, CD. uhum. E fala só um vinil aí que você tem aí da sua coleção. Ó, o meu vinil mesmo que eu tenho aquele disco Mel da Bethânia. Que eu tenho junto com minha companheira. Minha companheira tem o Do vinil, né? final dos anos E 70 aí eu esse dei disco, pra acho que é de setenta e ela esse oito. disco. Aí eu fico de xodó, né? Dividindo assim, cara. Ah, Esse disco é lindo. tá em casa, tá tudo em Tá casa, tudo em né? casa. Tá em casa o disco. Legal, Assu. Muito obrigado aí mais uma vez. Sucesso para você. Queria agradecer também a presença de todas as pessoas que foram entrando Valeu, ao galera. longo dessa live, que vai continuar salva aí. Depois, então, mais gente vai poder assistir, tá bom? É Muito isso. obrigado Obrigado, Marcelo. e até breve aí. Até. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau. Valeu.